para eu não precisar dos braços da minha esposa, sinalizando ali, já deu tempo, eu vou cronometrar aqui. Boa noite, irmãos, que a graça, a paz de Cristo permaneça sobre as nossas vidas, hoje, sempre, né? Como foi anunciado aqui durante o culto, nós estamos encerrando hoje a campanha de missões nacionais. É um período, né, em que as igrejas batistas dedicam para levantar uma oferta que é destinada aos missionários, a obra missionária, né? Durante todo o ano, esses recursos ajudam a sustentar os missionários e as atividades que são realizadas. Existe uma outra forma de você também ajudar, contribuir financeiramente, adotando, contribuindo mensalmente. Você pode fazer isso com cartão de crédito, com adoção, com boleto, enfim, isso pode ser feito na Junta de Missões Nacionais. E o tema e o texto que nós vamos usar para a mensagem de hoje é o texto que serve de divisa para o tema desta campanha deste ano, que Jesus Cristo é a solução. É João 3,16. Eu ousaria dizer, há 20 anos atrás, que este era o texto mais conhecido da Bíblia. Mas hoje eu não me atrevo a fazer a afirmação categoricamente. Mas eu tenho ainda certeza que é um dos mais conhecidos. Mas vamos então proceder com a leitura. Hoje eu vou usar a revista e atualizada, a versão revista e atualizada, João 3,16. Pedir que André coloque aqui na frente para que os irmãos acompanhem. Eu sei que os irmãos sabem de cor esse texto, mas eu vou ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus bondoso, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos em Tua casa e termos, ó Deus, a liberdade de podermos abrir a Bíblia e lermos, ó Deus, a Tua palavra e sermos por ela alimentados. E nós te pedimos que nesse momento, o Teu Espírito que inspirou esta palavra, seja o mesmo que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos, ó Deus, as Tuas palavras, as palavras de Jesus ditas neste versículo, e que ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, convictos de que não há salvação em nenhum outro, porque só pelo Teu nome, ó Pai, é que nós somos salvos. Em nome de Jesus, nesse nome precioso, nós oramos. Amém. Irmãos, como foi dito, esse texto é certamente, junto com o Salmo 23, um dos mais conhecidos da Bíblia. E sempre que nós nos aproximamos de um texto como esse, é preciso que a gente tenha muita reverência, apesar da regularidade com que a gente lembra dele e da frequência com que a gente lê ele. Porque eu digo isso porque nós costumamos perder a noção de importância de frases ou de algumas coisas à medida que a gente vai repetindo essas frases. Por exemplo, uma frase que deve ser dita com muita, eu vou usar uma expressão assim complicada, com muita parcimônia, é eu te amo. Nós banalizamos, às vezes, a expressão eu te amo e usamos de maneira irrefletida, né, a qualquer circunstância. E o amor é um sentimento tão nobre ou tão precioso que não deveria ser publicizado se não houvesse a plena convicção de que é verdadeiro aquilo que você está dizendo. Esse texto, não só pelas letras destas palavras que nós lemos,
mas ela já foi citada pelos grandes homens de Deus como sendo a síntese da Bíblia. Nos comentários que eu tive a oportunidade de ler para tentar aprender alguma coisa desse texto, todos os textos que parecem ser os mais simples são, às vezes, os mais difíceis da gente pregar. Esse é um deles. Mas Lutero, por exemplo, Martinho Lutero, nosso reformador, ele chama esse texto de a Bíblia em miniatura. A Bíblia em miniatura. John Barclay, um outro comentarista bíblico, diz que vários autores chamam esse versículo de o texto de todos os textos. E num comentário bíblico que eu tenho em casa, antigo, que eu nem me lembro de quem é o autor, tem as seguintes palavras: se estas não são as próprias palavras de Jesus, certamente contém a quinta essência do glorioso Evangelho. E a expressão quinta essência é uma expressão de Aristóteles, né? Que significa a substância mais pura, aquilo que passa pela peneira ou pela depuração, resultando na mais pura essência daquilo que foi peneirado, daquilo que foi, nesse caso aqui, daquilo que foi falado. Então, se essas não são as palavras literais de Jesus, evidentemente traduzidas para o português, mas elas trazem aquilo que ele verdadeiramente queria dizer, queria expressar. Esse texto é muito usado para campanhas evangelísticas. Essa é a segunda vez, né, que, inclusive com o mesmo Jesus, é a solução, a segunda ou terceira vez que ele é usado para servir de referência para as campanhas de missões. E se Jesus, mas nele, a gente não percebe Jesus dizendo, olha, diga isso às pessoas. Ou seja, não há uma ordem de Jesus para que as suas palavras sejam reproduzidas. Mas se Jesus não tivesse dado, após a ressurreição, a grande comissão, que é a expressão que a gente usa para as palavras de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, está lá em Mateus 28, 19 e 20. Se ele não tivesse dado essa grande comissão, essas palavras que nós encontramos aqui em João 3,16 já seriam suficientes para nos conduzir ou nos levar a dizer a todo mundo do incomparável amor de Deus que foi demonstrado ao dar o seu Filho unigênito para que crescêssemos e fôssemos salvos da perdição e que fôssemos salvos de perecer. Porque as palavras são do próprio Jesus. E a expressão de Jesus, ao se referir à dimensão desse amor que motivou o coração de Deus, se é que podemos dizer assim, o que motivou o próprio Deus a fazer isso, é de tamanha categoria ou é de tamanha forma que não há palavras humanas que possam descrevê-las. Por isso, de tal maneira. Não que o vocabulário de Jesus fosse limitado e ele não tivesse as palavras exatas para identificar, para caracterizar o amor que Deus demonstrou para com a humanidade. Mas é porque não existem palavras e não existe paralelo, não existe um outro amor que seja equivalente. Talvez nós nos aproximemos de algumas ideias deste amor, e é isso que eu gostaria de fazer nesta noite, mas ainda assim, nós não teremos a exata precisão de tal maneira é o amor de Deus. Não há nada comparável ao amor de Deus, por isso eu intitulei esta mensagem de Incomparável
amor de Deus. Então eu quero falar do amor de Deus. Não pretendo ensinar nada novo aqui, não pretendo falar nada novo. Eu quero refrescar a nossa memória. E refrescar a memória é uma forma da gente rejuvenescer. É como se essas palavras ouvidas, repetidas e lembradas sempre nos fazem renovar as nossas forças e continuar na caminhada cristã. Para entrarmos exatamente somente no versículo, essa parte que nós encontramos, esse versículo que nós encontramos no 16, né, o versículo 16 de João 3, faz parte da segunda parte, né, da história, ou melhor, da conversa de Jesus com Nicodemos. Aquele mestre entre os judeus, ou mestre em Israel, um religioso, um homem culto, respeitável na sociedade, procura Jesus à noite, né? Diz o texto. Existe toda uma especulação por conta do horário em que ele procura Jesus. Eu não quero entrar nesse aspecto, mas ele se encontra com Jesus. Esse texto só é encontrado, essa narrativa do encontro de Nicodemos com Jesus, só é encontrado no Evangelho de João. Em nenhum outro evangelho ele se repete. E essas palavras do versículo 16 também só são encontradas no Evangelho de João. Então Jesus se encontra com Nicodemos, que era um mestre em Israel. Isso está dito no versículo 10. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. E nesse diálogo com Nicodemos, Jesus fala sobre o reino dos céus e diz que ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos, então, não compreende, porque Jesus, além de falar do reino dos céus, ele fala de como poderíamos fazer parte ou ter parte do reino dos céus. E ele não entende o que Jesus falou, ou não entende as palavras de Jesus. E ele pergunta no versículo 9, como pode ser isso? No versículo 9. E a partir daí começa a segunda parte, né, que nós estamos chamando desse diálogo com Jesus, e ele vai explicar a Nicodemos o que significa nascer de novo. Ele então se surpreende, ou melhor, expressa uma admiração pelo fato de Nicodemos, um mestre em Israel, não compreender estas coisas, diz o versículo 10. E aí ele segue falando que em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Esse nós aí certamente é Jesus e os seus discípulos. Nós estamos falando das coisas celestiais. Eu estou falando das coisas do céu. Ninguém foi ao céu, mas eu desci do céu e revelo as coisas celestiais, as coisas espirituais, das quais o homem não tem discernimento. Então ele segue, contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Se eu tento, Jesus fala, se eu tento ilustrar o que eu quero ensinar para vocês com uma expressão humana, dizendo que é preciso nascer outra vez, se eu falar em termos celestiais ou vamos dizer assim, no idioma celestial ou usando metáforas do céu, tu não vais compreender, porque se tu estás compreendendo aquilo que tu vivencias, como tu vais entender as coisas espirituais? Ora, aí ele diz, versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, e Jesus se refere a um acontecimento na época da peregrinação do povo de Israel à Terra Prometida, em que eles estão sendo atacados por serpentes venenosas, e Jesus então orienta Moisés a fazer uma
uma haste e que ele levantasse aquela haste de bronze, e quando eles fossem picados pela cobra venenosa, eles olhassem para aquela serpente, para aquela haste de bronze, e eles seriam curados. Não estava no amuleto, não estava naquela haste de bronze a cura, mas sim na fé, nas palavras de Deus a Moisés. E da mesma forma que as pessoas eram curadas do veneno mortal da serpente, elas seriam curadas do veneno mortal do pecado, porque assim importa que o Filho do Homem, que aí é a expressão que é usada lá em Daniel, de Jesus, referindo-se ao enviado de Deus, importa que ele também seja levantado. E o versículo 15 diz: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Chegamos ao versículo 16. E ao versículo 16 começa por quê? E o porquê aí, eu já pensei uma vez em fazer uma mensagem com esse mesmo texto, fazendo a pergunta: por que Deus amou o mundo? Mas esse porquê aqui não é o porquê separado com acento. Deus está certo. Existem várias formas de escrever o porquê. Esse é o porquê junto e sem acento. E é uma conjunção. Não sou professor de português, também nem entendo muito disso. Mas o que isso significa? Significa que é um termo, que é uma palavra que faz associação, que faz a coordenação entre o que foi dito antes e aquilo que vai ser dito agora. As palavras do Novo Testamento foram escritas em grego. A palavra que está lá eu não sei pronunciá-la, mas é iápero, acho que isso, que foi traduzido por porquê, junto e sem acento. E significa a expressão pois, visto que, então. Então veja bem, para a gente entender o porquê aqui, a gente termina de ler o versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim, ou pois Deus amou o mundo de tal maneira. Há uma ligação entre a necessidade de levantar um homem ser levantado, ou o filho do homem ser levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então há uma necessidade de trazer esse filho do homem à terra. Porque, visto que, pois, então, Deus amou o mundo. Então Deus amou o mundo. A palavra que vem depois de porquê, começando aí o início, né? De onde veio o amor? De onde veio o amor? O amor vem de Deus, nasce do próprio Deus. Não há nada externo a Ele. Não há nada que é forçado. O amor de Deus surge dele mesmo. Não se trata de uma força, de uma energia. Jesus se refere a Deus Todo-Poderoso, aquele que é revelado lá no Velho Testamento, em que as pessoas, quando o leem, pensam que é um Deus cruel, um Deus violento, um Deus que manda matar. Mas aqui está dizendo que esse mesmo Deus que age de maneira dura, como é revelada no Velho Testamento, é o Deus de onde sai o amor. De onde sai o amor? É o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. O texto diz que tudo começou em Deus. Essa é a primeira lição. A origem e a iniciativa da salvação são de Deus. Desde o princípio, Deus enviou o seu Filho porque amava a humanidade. A fonte da salvação é o próprio Deus. É o amor que nasce de Deus, porque diz João, 1 João 4,8,
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, de onde vem o amor? De Deus. Mas aí vem uma segunda palavra, porque Deus amou. Vejam que é um verbo, amar, e ele está no passado. Amou. Só que quando você vai estudar o texto, ele vai dizer que essa expressão traduzida como amar no passado, amor, significa uma ação plena, completa, que não tem relação com o tempo do verbo. Ela foi realizada, acabada, sem definir o tempo em que a ação ocorreu. Eu tentei entender isso, a meu modo de ver. E eu compreendi da seguinte forma. Deus tenha misericórdia se não for essa a ideia. Mas eu pensei em alguém lavando um carro. E ele vai lavando o carro, peça por peça, detalhes por detalhes, até completar. E uma vez que ele lava aquele carro completamente, peça por peça, não há mais uma sujeirinha, nada, está perfeito, nunca mais ele haverá necessidade dele lavar aquele carro de novo. A ação foi plena, foi completa. Ele lavou definitivamente, uma vez só, sem haver necessidade de se lavar várias vezes. Deus amou plenamente, completamente, sem necessidade de aumentar o amor, nem diminuir o amor. Não há o que acrescentar, não há o que diminuir deste amor. A lavagem, usando a ilustração que eu dei, ela é suficiente, não preciso mais passar nenhum verniz, não preciso mais passar cera, não preciso mais passar nada. Está perfeita, está completa. É essa a ideia do amor de Deus aqui. É uma ação completa, acabada. Porque é muito fácil, irmãos, pensarmos em Deus olhando para os homens maus e dizer assim: vou destruí-los. Deus pensando: vou discipliná-los, vou castigá-los até que eles aprendam e voltem-se para mim. Mas não é isso que Deus faz. Deus olha o homem, no caso aqui a palavra é o mundo, a humanidade. Vamos já chegar lá no mundo. E ama. Há uma frase de Martin Luther King Jr., que é o que nós deveríamos aprender, e ela é bíblica. Diz assim: se você deseja mudar alguém, deve amá-lo. Essa é uma outra lição. Deus não submete os homens pela força, mas é pelo amor. O amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,14, nos constrange. Não foi o nosso amor por Ele, mas é o amor dele por nós que nos envolve de tal forma que nos faz ficar fascinados quando a gente começa a imaginar quão grande amor nos tem concedido o Pai. Então é uma ação plena, que sai de Deus, um amor, e essa ação é completa. Mas ele amou quem? Ao mundo. Aqui é outro tema delicado também, né? Que a palavra é cosmos no inglês, no grego. Eu sou professor de geografia e nós distinguimos globo e mundo. Mundo é o local das relações humanas. Globo é o planeta, é a unidade física. São as montanhas, os rios, os lagos, os vales, os oceanos. Isso é planeta, isso é globo. Mundo é lugar das pessoas. E é assim que os gregos entendiam. E Deus amou
a humanidade. Compreender isso é importante para a gente entender de tal maneira. Porque quando Deus olhou o mundo, ou Deus olhou a humanidade, Ele viu a humanidade cruel. Ele viu a humanidade pecadora. Ele viu a humanidade caída. Ele viu a humanidade que o odiava. Diz o texto de João 7. João, capítulo 7, versículo 7. Não falando com os seus irmãos no caso os filhos de Maria, que estava querendo fazer com que Jesus fosse para Jerusalém, para que ele fosse mais visto pelos outros. Ele diz: não é hora ainda de ir para lá, porque ainda não é hora das pessoas manifestarem o ódio mortal que eles tinham por Jesus para matá-lo. E então ele diz assim: não pode o mundo odiar-nos, ou seja, os que não seguem a Jesus, mas a mim me odeiam, ou me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Vocês estão entendendo o que esse texto está querendo dizer? É que Deus olhou para a humanidade e viu que as suas obras eram más. Deus olha o mundo e não vê um justo, nenhum sequer. Qual era a razão que ele tinha para amar essas pessoas que os odiavam? Absolutamente nenhuma razão para amar. Essa é uma das razões porque o amor de Deus é incomparável, porque nós amamos a quem nós apreciamos, a quem é simpático a nós, a quem deseja o bem para a gente. Mas amar o inimigo, foi isso que Deus fez. Amor pleno, completo, acabado aos inimigos, à humanidade decaída. Não se trata de gente boa, de bons homens, boas mulheres. Não eram somente aqueles que o amavam, até porque ninguém o amou. Vós não me amastes, ou vós não me escolhestes, diz Jesus, eu vos escolhi. Então não se trata de um país só, não se trata de uma etnia, ou de um grupo de injustiçados que ele se sensibiliza, são todos. Não um grupo seleto de escolhidos, não um pequeno rebanho, é uma expressão bíblica referindo-se a Israel, não é para esses, mas sim a todos, sem exceção. Eu queria que André abrisse aí no Salmo 145, porque o salmista expressa no Salmo 145, no versículo 9, esse desejo de Deus, ou esse amor de Deus que se estende a toda a humanidade. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, diz o Salmo 145, versículo 9. Cristo é a graciosa dádiva de Deus para o mundo inteiro. É surpreendente, irmãos, esta verdade falada por Jesus aqui. Porque o alvo do amor, que é o mundo, é indigno desse amor. É perdido, é culpado, é mau, é impiedoso. Agora preste atenção. Esse texto e essa parte não está dizendo que por conta desse amar o mundo, o inferno é desnecessário e ninguém vai se perder. Não é isso que o texto está dizendo. É preciso que a gente continue andando com o texto.
Ele ama o mundo para que aqueles que creem não pereçam. É preciso crer nessa verdade. Ou seja, há pessoas que pensam que porque Deus ama o mundo, Ele dará um jeitinho no final de salvar todo mundo, então ninguém vai para o inferno, ninguém vai para a perdição, ninguém perece. Não é verdade. Não é verdade. Esse texto não ensina isso. Ensina que Deus, podemos dizer com toda a categoria, com toda a certeza que Deus amou o mundo, amou todos, mas aqueles que recebem a Cristo Jesus usufruem das benesses do seu trabalho árduo e desse amor. Então, isso não significa dizer que todos serão salvos. É preciso continuar o versículo, somente os que creem. E como ele amou? Aí vem a expressão de tal maneira. De tal maneira. É uma expressão que não necessariamente indica a intensidade, apesar de mostrar, em termos quantitativos, que é grande demais. Mas o que essa expressão traduz com mais clareza é o modo, a forma que Deus amou, e não necessariamente a quantidade. Ou seja, não é porque o mundo é grande demais que ele precisava de um amor muito grande, mas é porque a maneira extraordinária que Deus amou é sem comparação. Então o modo dele amar é distinto de todas as outras formas. Porque a gente precisa fazer sempre essa pergunta: o que havia no mundo para que Deus o amasse dessa maneira extraordinária? Não se trata da admiração de Deus pela paisagem natural e nem pela beleza dos seres humanos, nem física, nem moral, nem ética, nem coisa nenhuma. Porque a partir do momento em que o homem se afasta de Deus, ele suja toda a sua vida, ele macula toda a sua vida. Então, o que faz Deus amar dessa maneira? Não havia nada amável no mundo. O mundo estava em oposição contra Deus. E o Efésios diz que Ele nos salvou, nos resgatou. Diz lá o texto: pela graça sois salvos por meio da fé. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós ainda estávamos mortos. E a ação, as palavras são de Jesus. Jesus está vivo. E ele diz assim: Deus amou, isso já aconteceu. Lembrem-se que essas palavras são de Jesus. Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele podia dizer assim: meu Pai. Ou ele mesmo podia dizer, seria mais complicado para a gente entender: eu mesmo amei o mundo, porque eu e o Pai somos um. Então ele tira de si mesmo e dá de si mesmo o Filho, que é parte do próprio Deus, a essência exata do seu ser, diz a carta de Hebreus, e dá ao mundo. É admirável o que ele faz. Então não havia nada amável no mundo. Então, na tentativa, nós seres humanos somos muito ousados, A gente gosta de tentar entender as coisas na linguagem humana e aí a gente faz comparações. Os homens têm essa tendência. Então, a que podemos comparar o amor de Deus? Encontrei um livro chamado A Raiz dos Justos, de Hayden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer. Ele viveu entre 1897 e 1963. Há nesse livro uma reflexão, é um compêndio de reflexões, de pequenas meditações que você pode fazer diariamente. Tem uma reflexão que é 3 graus do amor. E nessa reflexão ele fala de 3 espécies de amor. E claro que ele está falando do amor humano para com Deus, mas ele ajuda a entender
ou melhor, pelo menos iluminar a ideia do amor de Deus. Ele fala de 3 tipos de amores. O primeiro dele é o amor gratidão. Queria que você, que André, botasse aí o Salmo 116, versículo 1, para você ver como o amor pode ser despertado nas pessoas pela gratidão. Diz o texto: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O amor gratidão é o amor que surge nas pessoas porque eles receberam do Senhor uma dádiva. Ele diz que este é o mais elementar e o mais imaturo dos amores. Não que ele seja ilegítimo, é legítimo, é aceitável. Deus gosta disso, ele se agrada, mas ele quer mais. Amamos aqueles que nos ajudam. Seria uma injustiça tremenda não amar quem nos faz um favor. Então o salmista diz isso: amo o Senhor, porque Ele me ouve, Ele me dá o alimento diário, Ele me sustenta, Ele me dá o trabalho, Ele me dá a saúde, Ele me cura. Ele faz tudo isso. Ele me deu uma linda esposa, uma família. Ciro, Ele lhe dá aprovação no vestibular. Então eu amo o Senhor, porque Ele me dá coisas. Mas é um amor imaturo. É um amor, eu vou dizer, raso. Há um outro grau do amor. Ele chama de amor à admiração, também chamado de excelência. Por que amor à admiração? Ele surge, eu quero que André coloque aí o Salmo 63, versículo 1 e 2. Ele surge, ou ele é despertado no coração das pessoas, ou nas pessoas, a partir da consideração da grandeza e da glória do ser de Deus. Diz o texto: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. É um atributo de Deus. Eu te busco ansiosamente, como uma corça anseia por águas. Eu desejo a Ti. É uma expressão de amor, é um sentimento forte, profundo. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida e exausta sem água. Versículo 2. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Quando nós, mesmo sem recebermos nada de Deus, isso não acontece, tá? Nós recebemos tudo que precisamos de Deus, mas vamos supor que nós não recebêssemos nada de Deus. No dia que nós nos deparássemos com a beleza de Deus, com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, com a onipresença de Deus, nós ficaríamos absolutamente embasbacados. Eu vou usar a expressão enfeitiçados, usar a trama aqui. Encantados com Deus. Eu amo o Senhor porque Ele é magnífico. Esse é um amor muito próximo do amor que às vezes o homem devota a mulher devota ao homem. Você vê a beleza física também e outras coisas mais, e ele se encanta por aquilo. Não foi porque ela fez algo para ele, mas porque os atributos, as características dessa pessoa, ela é, e no caso de Deus, ela é absolutamente encantadora. Mas ele diz que esse amor não é suficiente. O que esse amor, gratidão e esse amor, admiração têm em comum? Os dois têm em comum que eles precisam de uma razão para existir. Ou é o presente recebido, ou é o atributo, né? A beleza, a grandeza, a santidade. Mas existe um terceiro grau do amor, é o amor perfeito. É o perfeito amor, ele vai além da razão, ele é incompreensível, é o de tal maneira. E o Tozer usa um exemplo para ele. Na verdade, é um amor que surge acima da gratidão e da admiração. Porque ele é despertado, ele não existe isso em relação ao homem a Deus, mas existe de Deus para com o homem. Porque esse amor é despertado não porque o amado, ou seja, o alvo do amor, tem algo belo para despertar esse amor. Quando Deus olha para nós,
não há nada que encante Deus. Mas Ele ama porque Ele é amor. E aí Ele compara com o amor de mãe. Imagina uma mãe que tem um filho que nasce com uma anomalia. Aquele filho não tem beleza física. Aquele filho não vai poder trabalhar, ele vai viver eternamente dependente dos pais, do pai, da mãe, pensando na mãe, né? Aquele filho, na verdade, nasceu com deformações. A criança não trouxe nenhum benefício para a mãe, nem para a família. Não tem qualquer excelência para ser admirado, nenhum atributo que seja pleno, que seja admirável. Mas não há o que admirar, vamos dizer assim, mas a mãe se devota e se entrega àquela criança de uma maneira inexplicável. Deus nos ama de maneira perfeita. É um amor que não procura razões para existir. Do que se pode compreender do amor de Deus é que Ele nos ama com amor perfeito. Não há virtude, nós não fizemos nada para convencê-lo a amar. Então, o que Deus fez para demonstrar seu amor incomparável, ou seu amor perfeito? Diz o texto, deu o seu Filho unigênito. Veja que ele usa o verbo dar no passado. Deu o seu Filho. Dar é algo livre e espontâneo. Deus não foi forçado ou convencido a dar de si mesmo para resgatar a humanidade. Há pessoas que são forçadas a votarem. A gente até disse que o voto é voluntário. Não é voluntário, o voto é obrigatório. Mas existem outras coisas que nós fazemos sem ser forçados. Eu quero ir para tal lugar, eu faço isso e tal. O amor, ou a ação de Deus, manifestando o seu amor, foi livre e espontâneo. Sem ter sido forçado ou influenciado a dar o seu amor, a enviar Jesus. Então o amor também é palpável, eu vou dizer assim. Não é sentimentalizado. Quando Deus manifesta o seu amor para com a humanidade, Ele não jogou do céu flores que caíram ao nosso redor formando um coração. As mulheres ficaram encantadas se o marido fizesse isso com ela. Ele não fez das nuvens o nome amor em português, aí lá nos Estados Unidos love, aí lá na China em mandarim, que eu não sei, ele ágape lá no hebraico, no grego. Não! Ele deu o seu Filho. Ele não é abstrato, não é uma coisa... É visível esse amor, vamos dizer assim. E não é confuso. Ele deu o seu Filho, o Filho único. Então pense no sacrifício que foi e renúncia que isso pode significar. Quem é pai, imagina. Você daria seu filho para morrer pelo seu inimigo? Você não daria nem para morrer pela sua própria família. Há um sermão que eu também li, que eu quase plagiei o tema de Spurgeon, 1800 não sei quanto, Amor Sem Medida, João 3,16. E ele conta uma ilustração de uma família de 4 pessoas que estavam passando por fome lá no Oriente, né? E aí eles são obrigados, vamos dizer assim, por força das circunstâncias e imposição a vender, cogita-se a possibilidade de vender um dos filhos para ser escravo, para salvar os outros 3. E os pais começam a pensar, qual deles a gente vai vender? Aí pensa, o mais velho não, mas ele é a cara do pai, então vamos ficar com ele aqui. O outro não, o outro é a cara da mãe. O outro não, o outro
Aí o mais novo diz, na mensagem, ele diz, o nome dele era Benjamin. Mas a moral da história é que depois deles pensarem bem, eles vamos morrer todos nós, mas ninguém vai sair daqui. Ninguém vai ser vendido como escravo. Acho que nós faríamos a mesma coisa. Morre todo mundo aqui em casa de fome, mas o meu filho não vai ser sacrificado, muito menos por alguém que não me ama, que não quer nada conosco. Que amor eu posso comparar ao amor de Deus? É incomparável, é indescritível. Então, ele deu o seu filho amado. Não era um filho que dava trabalho, não era um filho desprezado, ou que o desprezava. Era o filho que em tudo ele tinha prazer, em quem me comprasse. Não tem preço. Então, para que Deus demonstrou o seu amor incomparável? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que esse texto não diz que Deus deu o seu Filho para que as pessoas pudessem ter condições de guardar a lei, de obedecerem à lei. Não diz que Deus deu o Filho para que as pessoas se transformassem em pessoas boas. Não. Não diz que Deus deu o seu Filho para que eles pudessem escolher quem eles quisessem crer. A partir de agora vocês estão livres para crer em qualquer coisa e eu vou salvar vocês, porque o meu filho já se sacrificou. Não é para isso, é para crer em Cristo Jesus. Também não deu o seu filho para que as pessoas pudessem confiar em si mesmas. Agora sim você tem potencial, você tem condições de se salvar. Você é salvo, você não se salva. Deus me salva, milagrosamente. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. É dádiva de Deus. Deu o seu Filho. Amou e deu o seu Filho. Deus não amou ao mundo de tal maneira que qualquer homem que não crê em Cristo seja salvo. Deus não amou o mundo para qualquer pessoa que não crê em Cristo seja salvo. Ele amou o mundo para que aquele que crê nele seja salvo. Ele tampouco deu seu Filho para que qualquer homem que o rejeite seja salvo. Quem o rejeita já está condenado. Veja o versículo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu só posso terminar essa mensagem com uma pergunta, porque eu não posso deixar de fazer. Você crê em Jesus ou rejeita? Que Deus nos abençoe e nos ajude a crer em Jesus. Não há salvação que não seja por Jesus. Amém. Glória a Deus.